1, 2, 3, 4. Life recognized. I'm not ready for your surprise. Guide me when darkness and love collide. Estamos de volta. E, prosseguindo com o segundo Seminário Internacional de Educação de Sergipe, vamos tratar agora de mais uma mesa redonda. Vamos trazer, uma segunda mesa redonda. Desta vez, o assunto é sobre educação profissional. Para debater o assunto, convido neste momento Elza Ferreira, representante do Instituto Federal de Sergipe. Paulo Doirado, presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Grupo Tiradentes. Convidamos também Gabriela Braga, gerente nacional de Educação à Distância do Departamento Nacional do SENAC. E para mediar esta segunda mesa redonda, convido a assessora de Inovação Educacional do SENAC Sergipe, Cristiane Tavares. Nesse momento temos início agora a segunda mesa redonda do dia, desta tarde, sobre educação profissional. Boa tarde. Obrigado, combinamos, ficou direitinho, viu? Bom, é com muito prazer que temos aqui nossa última mesa do segundo Seminário Internacional de Educação Profissional. Vamos ouvir três pessoas muito queridas. Gabriela Braga, que tem formação em Pedagogia, Engenharia de Produção, Gestão de Empresas e Negócios. Atualmente ocupa o cargo de Gerente Nacional de Educação à Distância do SENAC. Profissional com mais de 15 anos de experiência nas áreas de educação, desenvolvimento de produtos, planejamento e implementação de novos negócios. Vamos ouvir também a professora Elza Ferreira Santos, professora titular do Instituto Federal de Sergipe, professora do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica e atualmente ocupa a função de diretora de Educação Profissional e Superior do IFES. E meu querido amigo Paulo Doirado Dias Filho, possui graduação em Pedagogia e pós-graduação em Pedagogia Empresarial, é presidente do Instituto Social Micael, que promove a formação em Pedagogia Waldorf em Sergipe e no Nordeste. Foi diretor regional do SENAC Sergipe, foi diretor superintendente do SEBRAE e atualmente é diretor-presidente do ITP, Instituto de Tecnologia e Pesquisa, vinculado ao Grupo Tiradentes. Uma salva de palmas aqui para essa mesa poderosa. Nós vamos iniciar ouvindo a professora Elza. Então, boa tarde. Eu inicio dizendo da minha enorme satisfação em voltar aqui a este evento. O ano passado foi o primeiro e foi um sucesso. E este ano a gente repete o sucesso do evento. Então, parabenizar, porque não é fácil fazer um evento desse porte. E acho que é salutar dizer que em Sergipe é nesses dois eventos que a gente tem discutido de fato o que é educação profissional. Então, me sinto bastante honrada em retornar aqui para poder partilhar um pouco com vocês e aprender bastante também. Eu começo dizendo de onde eu venho e o que eu penso para a educação profissional. Aqui está o trecho final do romance Os Corumbas, do sergipano Amando Fontes. Eu trago os Corumbas porque quem não leu depois vai ler, mas para dizer que a família Corumba volta ao interior de Sergipe depois de ter perdido todos os seus filhos. Eles saem da zona de Aparatuba, vêm aqui para trabalhar na indústria têxtil e todos os seus filhos se deram muito mal. Alguns, inclusive, morreram. Os dois envelhecidos voltam tristes da vida. Depois digo por quê. E trago esse dado aqui recente do Sergipe tem 76% de suas crianças e adolescentes vivendo na pobreza e na extrema pobreza.
Por que eu trago então essas duas falas? Inicio com essas duas falas. Trago essas duas falas porque a educação profissional e tecnológica deve ter como objetivo pensar nos filhos, netos, tataranetos dos corumbas e pensar nessas crianças e adolescentes que vivem aqui no estado de Sergipe. Eu preciso então convidar vocês a dizer que a nossa meta é trabalhar numa educação que possa pensar nestas pessoas, nessa juventude. É desse lugar, então, que eu estou falando e convidando vocês a pensar com a gente. Eu sou do Instituto Federal de Sergipe, não vou apresentar, vocês sabem que nós somos uma instituição centenária. Embora o nome Instituto Federal de Sergipe tenha sido instituído apenas em 2008, com a Lei 11.892. Este ano, inclusive, nós estamos comemorando o centenário da conhecida agrotécnica, que é o campus, hoje chamado de Campus São Cristóvão, mas que exatamente este ano, em outubro, faz 100 anos. A nossa origem, todos se lembram, é de 1909, da Escola de Aprendizes de Artífices. Eu trago também para vocês para dizer o que é educação profissional tecnológica, nenhuma novidade para vocês. Todos vocês sabem que ao longo da história da educação brasileira, a nossa educação, infelizmente, ela é dual. Uma escola para ricos e outra escola para pobres. E essa escola para pobres se configurou ao longo da nossa história como educação profissional. Então, vai ser chamado, vai ter as portas abertas na educação profissional, os filhos dos trabalhadores, as filhas dos trabalhadores. Então, e para outra escola, uma escola voltada mais para ricos, se destinava então a compor os grandes líderes, os grandes políticos, os grandes empresários da sociedade brasileira. Se pararmos para pensar, essa dualidade, ela ainda não foi rompida. Para pensar, toda vez que se faz uma política de educação, lamentavelmente, a gente vê uma segregação que se avança. Acabamos de ver a grande mesa que foi sobre o novo ensino médio e, mais uma vez, com o novo ensino médio que estava em vigor até agora, a gente viu que, de novo, havia uma fragmentação. De novo havia uma segregação. Então, ao longo da história do Brasil, lamentavelmente, a gente tem visto, eu construo uma escola voltada para pobres e às vezes essa escola deveria receber, já que é para pobres, deveria receber um grande nível, uma grande estruturação, um grande orçamento e é sempre ao contrário. Bom, dito isso, eu preciso também lembrar e nós, dos institutos federais, a gente nunca esquece disso, de que a nossa escola recebe, sim, trabalhadores e trabalhadoras. Do ponto de vista do Instituto Federal, a gente está sempre em defesa de uma educação que a gente chama de educação integrada. E essa palavra integração, ela vem, sim, de uma ideologia, de uma política, de uma economia, de uma formação marxista. E dentro dessa formação marxista, é o Gramsci quem vai construir o que a gente chama de escola unitária, de educação unitária. E o que é essa educação unitária? Dita numa frase bem curta, é uma educação que está visando a integração dos valores estéticos, tecnológicos. É uma educação que prioriza de que todos e todas devem fazer parte e devem receber a melhor formação possível. De outra forma, quando eu recebo estudantes em nossa escola, eu não quero necessariamente saber se ele será necessariamente um técnico ou não. Eu quero saber que ele vai se tornar um cidadão. Eu quero saber que ele estará ali porque ele quer sustentar sua família. Eu quero saber que está ali sentado naquela sala de aula, ouvindo a minha aula, eu quero saber que tem alguém que está querendo construir a sua felicidade, a felicidade da sua família, engrandecer a sua nação, de qualquer forma, seja como um trabalhador na área técnica, seja como um trabalhador da área tecnológica, seja como um trabalhador que vai exercer uma função administrativa, uma função política, enfim. É sempre ter em mente que está diante de mim um ser humano. Pronto. Nesse sentido, eu quero lembrar para vocês que, infelizmente, a gente não tem
priorizado a nossa juventude. E também, infelizmente, a gente tem uma perspectiva de que a gente ainda vai levar bastantes anos para que a gente possa valorizar a nossa juventude. Mas a gente sabe, 24% da população brasileira é de jovens, e dessa juventude brasileira também apenas 9% frequentam a educação profissional. Ou seja, nós ainda temos um número bastante reduzido de jovens que estão inseridos mesmo, né, dentro da educação profissional. Queria também lembrar para vocês que as desigualdades, né, são persistentes ainda no Brasil, né? Raça, cor, gênero e renda fazem parte. Acho que na segunda slide vocês viram isso aqui em Sergipe, né, com a discrepância que há, tanta gente pobre. Queria dizer também que entre a juventude brasileira a gente tem números que nos assustam, porque eu tenho, por exemplo, 15% apenas da juventude brasileira estudando, eu tenho 14% estudando e trabalhando, e eu tenho jovens apenas trabalhando 39%, ou seja, é muita gente fora da sala de aula. Eu vou pular esse slide aqui e trago esse de forma mais sintética para dizer para vocês que em 2022 a gente ainda tinha jovens que pensavam ou que abandonavam a escola. Acho que também não é novidade para vocês dizer que a evasão é altíssima. Bom, dito isso, eu preciso agora então, né, partilhar com os meus colegas e dizer que a educação profissional tecnológica, ela traz alguns bons resultados. Como assim? Por exemplo, vários estudos dizem que tem efeitos positivos da EPT na vida dos nossos jovens. E aí, convido os senhores a pegar os resultados do PISA e vocês vão ver que se isolarmos a juventude que está nos institutos federais e que está também nos sistemas S, vocês vão ver que eles têm os melhores resultados do PISA. Os jovens que ensinam, né, que estudam e que cursam ensino técnico, eles têm mais acesso, sim, têm mais possibilidades de estar no mercado de trabalho. Então, isso é um ponto positivo. Também o salário dos egressos que passam pela EPT consegue ter 20% maior do que aqueles que não passaram pela EPT. E 77% dos estudantes ou egressos da EPT conseguem, portanto, um bom ingresso no mercado de trabalho. Penso que não preciso dizer que também aqueles jovens que pretendem fazer o Enem ou que vão ingressar no curso superior, eles também conseguem excelentes resultados. Como está Sergipe? Bom, em Sergipe nós temos aquela segunda bolinha ali, apenas 37% dos jovens de 15 a 17 anos estão cursando o ensino médio em Sergipe. Gente, 37% estão... Somente 37% em Sergipe estão cursando o ensino médio. Isto é gravíssimo. Em 2022, 83% do total de matrícula do ensino médio estava na rede estadual. Daí a gente deve se preocupar bastante, né, com a rede estadual. É a maior parte da nossa juventude que está lá. E é lógico, o Plano Nacional da Educação, se a gente for ver as metas, não foram atingidas. Bom, aqui eu trago para vocês algumas das nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar enquanto EPT. Nós temos, esse é um cenário que está publicado numa pesquisa da Fundação Itaú, agora de 2023, e esse quadro aqui, essa imagem nos faz o seguinte: a educação profissional no Brasil como um todo passa por alguns descompassos. O descompasso, por exemplo, no conhecimento sobre o mundo do trabalho. Ou seja, as nossas crianças, as nossas famílias ainda não sabem exatamente o que é educação profissional tecnológica. Eles estão cursando o ensino fundamental, por exemplo, em Aracaju, por exemplo, na escola municipal, mas lá naquela escola municipal eles não têm informações suficientes sobre a educação profissional tecnológica. E algumas vezes essas informações elas passam de modo pejorativo, ou seja, quem vai fazer ensino profissional, educação profissional, nunca vai para o ensino superior, só vai fazer quem é pobre, só vai fazer quem tem que trabalhar. Isso então tem uma carga um pouco negativa. Então a gente conhece
pouco, digamos assim, o que é verdadeiramente educação profissional e tecnológica. Há um descompasso também na formação do trabalho, as trajetórias. Então, por exemplo, as nossas escolas, eu penso aqui no campus Aracaju. Eu não sei exatamente se no campus Aracaju, os 6 cursos integrados que o campus oferece, se é necessariamente a demanda da juventude atual aqui em Aracaju. Então, porque a dinâmica do mundo do trabalho é imensa, e nem sempre nós, enquanto instituição escolar, conseguimos acompanhar essa dinâmica. Então, por exemplo, nós tínhamos um curso na década de 70 que era estradas, depois passou a ser chamado de construção civil, hoje a gente está chamando de edificações, mas a dinâmica me exige que esse curso passe por profundas mudanças, alterações. E nós, enquanto instituição, a gente nem sempre consegue acompanhar. E há um descompasso também profissional frente ao desenvolvimento produtivo, ou seja, muitas vezes governo, empresas e escola não têm conversado. Muitas vezes a população não sabe de que forma pode dialogar para até compor esses cursos. Cristiane, minha vida do tempo, tá? Bom, e o que a gente pode pensar enquanto escola, enquanto educação profissional? Estão nos dizendo, e todos dizem isso, todos os pesquisadores dizem isso, que a gente vai passar, a gente está passando por uma transição muito grande. Alguns vão chamar de indústria 4.0, educação 4.0, educação 5.0. O evento ano passado a gente trabalhou um pouco em cima disso, né? Mas de forma geral, eu penso que nós, o Sistema S, que nós, os institutos federais, precisamos sim entender que economia é essa, que mercado é esse, que mundo do trabalho é esse que apresenta. Não para dizer que necessariamente a gente vai ter que olhar essas economias, olhar o mercado e dizer, vou formar mão de obra. Não. A gente já ultrapassou isso, porque a gente está aqui para formar cidadãos, para formar pessoas que possam se inserir nessas economias, mas sem ser necessariamente subalternos, sem ser necessariamente pessoas que se sintam subjugados e permaneçam nisso. Então, dizem os estudiosos que a gente tem a economia verde, então vem aí com toda a força, já tem, né, os green jobs, e eu preciso pensar, o meu instituto está formando pessoas para trabalhar com a sustentabilidade? Está formando pessoas para entender que o planeta precisa ser socorrido? A minha escola está formando pessoas, preparando pessoas para essa economia do cuidado? Como é que a gente está lidando com isso? Como é que a gente está lidando, por exemplo, economia criativa? Qual dos nossos institutos, qual dos nossos campi oferta curso de teatro, oferta curso de cinema? Está trabalhando... Por sorte, nós temos o curso de turismo, né, que se insere aí também, que lida o tempo todo com criatividade. Mas como é que a gente forma, como é que a gente compõe esse quadro para ofertar com qualidade essas pessoas para construir, né, esse nosso mundo? Nesse sentido, temos bastantes desafios. E os desafios são imensos, né, e em termos de Brasil, a gente precisa mesmo fazer com que as pessoas entendam que a educação profissional ela não é oposta à educação básica no sentido regular. Ela é mesmo uma necessidade. Que a educação profissional ela não é uma oposição à educação superior. Quem entra como para formar-se em eletromecânica não significa dizer que vai ficar a vida toda como técnico. E se ficasse também não teria nenhum problema, porque o que importa é que você se sinta digno na profissão que você escolheu. Eu vou pular isso aqui, mas essa é uma outra agenda que acho que coaduna, não é, com essas carreiras do futuro que foram apontadas pela Fundação Itaú. Não é? Porque quando a gente está aqui, na sala de aula, na escola, compondo os nossos projetos políticos pedagógicos, eu não posso perder de vista que eu preciso... É um mundo, é uma dinâmica muito grande. Então eu preciso, o meu currículo, o meu projeto político-pedagógico, dentro dessas economias que o tal mercado me exige, mas eu preciso pensar em redução das desigualdades, eu preciso pensar nas comunidades sustentáveis, eu preciso pensar em paz, justiça, eu preciso pensar numa vida com água, numa vida, enfim. Concluindo. Bom, eu não podia
deixar de trazer o Paulo Freire. Inclusive, nós estamos voltando lá no Instituto a estudar o Paulo Freire, que para nós é um dos mentores das diretrizes que regem a educação profissional e tecnológica. Para nós é um dos mentores que rege os documentos que compõem a Rede Federal da Educação Profissional. E se eu convoco você, convido vocês a pensar na família Corumba como família de trabalhadores. Se eu convido vocês a pensar em 70% da juventude sergipana que está na pobreza, eu também convido vocês a pensar que numa era cada vez mais tecnológica como a nossa, será menos instrumental uma educação que despreza a preparação técnica do homem, como a que dominada pela ansiedade de especialização, esqueça-se de sua humanização. Então, o nosso convite é que para a educação profissional e tecnológica que nós estamos compondo, formando, a gente nunca se esqueça da humanização. E entenda-se humanização como seres que nunca se esquecem de que tem uma missão de construir uma justiça social, de construir uma sociedade igualitária ou com equidade. Bom, do CONIF, o CONIF é o Conselho Nacional de Reitores dos Institutos Federais, né, de todo o Brasil, e também com eles, os documentos do CONIF defendem a formação integral, defende a compreensão global do processo produtivo, defende a mobilização dos valores necessários para se tomar, né, se acessar, se ingressar no mundo do trabalho. Vou pular e convido vocês, só esses 3 tópicos. O primeiro ali, nós professores, nós educadores. No caso do IFES, somos professores, psicólogos, médicos, dentistas, pedagogos, técnicos e assistentes sociais, psicólogos, enfim. Lá todo mundo a gente encara como se fosse, como sendo educadores. Então, a convocação é essa, para que os nossos projetos possam ser projetos de transformação. A convocação é para que os nossos princípios metodológicos nunca se esqueçam de articular teoria e prática. E o último ali, o processo de formação de professores deve abranger não apenas o desenvolvimento de competências técnicas. Então, eu não devo só ensinar matemática, eu não devo só ensinar eletricidade, eu não devo só ensinar empreendedorismo, mas eu tenho que ensinar a como mover, mobilizar a capacidade criativa e crítica nos processos de formação humana. Está aí as referências, eu posso deixar depois com a Cristiane, e muito obrigada. Muito obrigada, professora Elza. A gente deixa para fazer um apanhado aí ao final. Eu vou passar aqui agora para a Gabriela. Boa tarde, vou pegar aqui. Boa tarde a todos, mais uma vez. Estive com vocês aqui ontem. Estou como gerente nacional de educação à distância do SENAC, Departamento Nacional. Venho dividir um pouquinho aqui com vocês a nossa percepção e a nossa atuação enquanto instituição formadora de educação profissional. Hoje é a principal instituição na formação nas áreas de comércio de bens, serviços e turismo. Retomo um pouco antes a mesa anterior dos nossos colegas que apontaram esse interesse mesmo do SENAC e das outras instituições em discutir a educação profissional. Nós temos interesse, sim, enquanto profissional, enquanto cidadão, que queremos o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político do nosso país. A gente sabe da importância da educação e, em especial, aí, desde janeiro de 1946, há 78 anos, o SENAC vem defendendo a pauta da educação profissional. Destaco que com a reforma do ensino médio, a gente tem mais uma oportunidade de reforçar a importância da formação técnica enquanto escolha de formação profissional, de carreira, né, legítima e valiosa para o desenvolvimento do nosso país, o quanto que essa formação contribui para que a gente se torne um país mais próspero, que a gente consiga reduzir a desigualdade social. Então, mais uma vez, a gente vem com essa pauta aí e reforçando a nossa atuação.
Então, para situar aqui todo mundo, quanto que essa agenda é importante para o SENAC, isso reforça o nosso compromisso com a educação, eu vou trazer alguns números aqui. Ali está 77 anos, mas a gente fez em janeiro 78, tá? Desde 1946, a gente já atendeu mais de 70 milhões de pessoas em todo o Brasil. São mais de 1.000 títulos ofertados aí no último ano. Em 2023, nós tivemos 2 milhões de atendimentos, 1 milhão e 400 matrículas, quase 75 mil carga horária, né? Cargas horárias aí no total. A nossa inserção, o nosso indicador de inserção produtiva dos nossos egressos é de 70%. A gente tem mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil todo. A gente está presente em 2.000 municípios. São 5.565 municípios no nosso país. Isso significa que, apesar desses números, a gente sabe que tem muito ainda para trabalhar. Ontem, na fala do presidente da federação, Marcos Andrade, reforçado pelo nosso diretor regional, Nilson, aqui, eles falaram da importância de levar a educação também para o interior. Então, é nossa preocupação constante fazer com que essa agenda seja executada, que a gente consiga dar acesso a cada vez mais pessoas e garantir igual oportunidade, né, para o futuro do trabalho. Aqui o nosso programa de gratuidade, mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A nossa rede AD, fazendo um destaque aqui para a nossa rede AD, inclusive estou até vestida dela, né? Que é uma forma também, mais uma forma da gente garantir a inclusão dos estudantes e dar oportunidade de acesso à educação em lugares em que a gente ainda não consegue chegar com a nossa rede física. Então, 225 mil matrículas em 2023, 238 títulos ofertados em todos os níveis de ensino e 326 polos educacionais, também com uma meta aí da gente avançar ao longo dos anos. E aqui, quando a gente fala da nossa rede física, né, são 617 unidades, uma balsa escola, e a gente executa com os nossos parceiros também, 86 carretas escola, 38 empresas pedagógicas, 17 centros de educação profissional especializados, 24 unidades de ensino superior, 414 centros de educação profissional, 37 unidades operativas administrativas. Eu falo que eu não consigo todo ano gravar esse número e fico satisfeita com isso, porque todo ano a gente vem mudando esse número e vem crescendo. Então, é isso que me deixa confortável de eu não vou gravar isso para sempre, eu vou recorrer a esses números porque a gente está crescendo. Isso traz para a gente muitos desafios, né? Enquanto instituição, a gente sabe aí o tamanho da nossa responsabilidade, o quanto que a gente precisa estar atento às mudanças da sociedade para que a gente consiga manter uma estrutura dessa de pé e cada vez mais dar acesso a pessoas, à educação, estar muito atento ao futuro. Por isso que a gente trabalha muito com a questão de entender os próximos cenários, fazer estudos prospectivos. O SENAC, do tamanho que ele tem, as outras instituições, os institutos federais também, a gente não pode esperar uma mudança no mercado de trabalho para depois olhar para os nossos currículos. Não dá para funcionar dessa maneira. Então, quando a gente fala das revoluções, das mudanças da sociedade, da tecnologia cada vez mais constante, significa que para a formação desse profissional pleno e para a educação profissional, o propósito é a formação para o mercado de trabalho. A gente precisa estar sempre muito atento, a gente precisa ter a formação dos nossos docentes, a gente precisa ter uma infraestrutura de qualidade para atender os nossos alunos, a gente precisa ter um currículo muito pautado nesse fazer profissional,
que é a nossa metodologia pedagógica, né? O nosso modelo pedagógico preconiza isso, o protagonismo do nosso estudante, a indissociabilidade da teoria e da prática, o desenvolvimento de competências, o professor como mediador desse processo todo. Então, todos esses elementos, eles estão presentes no nosso dia a dia. E para a gente garantir que essa educação profissional funcione, sabendo que a gente tem muito campo ainda para avançar, a gente precisa estar executando hoje, mas sempre de olho no futuro. Acho que é isso. Obrigado, Gabriela. Passar agora a palavra para Paulo do Irado. Pessoal, eu vou ficar em pé, eu me sinto melhor, não sei se é coisa de professor, mas é o seguinte, primeiro, muito feliz de estar aqui, agradecer demais esse convite, essa oportunidade de estar vendo aqui tantos rostos conhecidos, queridos, viu? Nós fizemos uma equipe de trabalho fantástica e tenho certeza que vocês continuam com toda essa união, com todo esse empenho, toda essa capacidade de inovação e de resiliência também. Parabéns a vocês e muito obrigado por todo o tempo que trabalhamos juntos e o quanto eu aprendi também aqui com vocês. Obrigado. Quero cumprimentar aqui a todos aqui do dispositivo, a Gabriela, né, do SENAC Departamento Nacional, a professora Elza, do Instituto Federal aqui de Sergipe. Fui aluno egresso da Escola Técnica Federal da Bahia, viu? Fiz curso de mecânica. Poucos sabem dessa habilidade minha aí. E Cristiane, a popular Cristiane, pelo que eu entendi, né? Muitíssimo obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Bom, sou eu que passo, tá? Aí alguém diz assim, pô, mas poesia numa hora dessas? Mas vamos lá, já que estamos encerrando, o que é que eu quero mostrar aqui? Aí eu estou trazendo um poema bastante reconhecido, popular, que realmente foi até revolucionário a época que ele foi lançado, está fazendo 100 anos do lançamento dessa produção. E o Carlos Drummond de Andrade é o autor do poema. Agora, você sabe quem é o autor da poesia? Cada um de nós. Porque o poema é de quem escreve, agora a poesia é de quem lê. E aí cada um lê e interpreta à sua maneira e de acordo com seus sentimentos, com seu mundo interior, vai buscar realmente as reflexões. E por que eu trago isso ligado à educação, né? Porque esse poema, a grande maioria das pessoas o interpretam olhando a pedra como um obstáculo, como uma dificuldade, como algo, uma adversidade, né, no caminho. E com certa razão, não estou dizendo que quem interpreta assim está errado. Mas lá, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Quando ele diz que as retinas estavam fatigadas, aí é uma opinião pessoal, tá? Eu digo assim, tem que viver fatigado mesmo, porque nós temos que aproveitar esse momento, né, da nossa presença aqui no planeta para viver o cansaço eterno. Deixa o descanso eterno para depois. Vamos nos empenhar em construir uma sociedade melhor e superar as pedras do caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso ver as pedras de outra forma, né? Imagine que eu sou um garimpeiro, de repente estou indo para o garimpo e no meio do caminho tinha uma pedra. Pronto, eu já volto dali, feliz da vida, satisfeito com o meu achado, né? Assim como eu sou um construtor, estou precisando de uma pedra para o alicerce de minha casa e no meio do caminho eu encontro essa pedra, pronto, melhor ainda. Então, a nossa visão, e essa é a poesia interior, é que vai determinar a nossa visão de mundo, como é que a gente vai enxergar as coisas e vamos superar as adversidades, porque elas sempre existirão.
E eu acho que a educação é o grande instrumento de transformação, grande e irreversível. Ninguém deseduca naturalmente. Você sempre tende a evoluir e a escola, a formação profissional também fortalece a nossa identidade. Tá? Então, nós nos fortalecemos também como pessoa, não é só sob a ótica profissional, não é só sob a ótica social, do sentido da mobilidade ou do encaixe social em que recorte você vai participar, mas sim você, como pessoa, como ser humano, cresce com educação. Vamos seguindo aqui. E aí, a gente vai olhar uma pedra que existe aqui no Brasil. Porque quando vamos para a educação comparada, e o PISA, né, que é esse grande concurso internacional de avaliação dos sistemas regulares de educação, ele tem demonstrado uma fragilidade enorme nas nossas competências de educar. E aí o Brasil, infelizmente, tem se apresentado sempre lá entre os últimos lugares, os 20% piores do planeta. Mas isso é um exame da forma como ele é feito, e pode ser que nós, brasileiros, não tenhamos muita afinidade com esse tipo também de avaliação. O fato é que os números são esses e se apresentam aí todos os anos. Recentemente teve mais um, e mais uma vez o Brasil também não teve uma boa posição. Mas no meio dessas pedras existem também os diamantes, existem também as pedras preciosas, tá? Existem muitos trabalhos em educação maravilhosos nesse país, mesmo ainda falando em educação regular. Existem professores dedicadíssimos, existem alunos que saem com a imensa saudade da escola, não é? Pessoas de referência que a gente nunca esquece. São aqueles grandes professores que nós um dia tivemos a oportunidade de ter convivido com eles, às vezes, um ano inteiro. Então, essas preciosidades estão presentes. Precisam ter voz e precisa também haver, da parte de todos, uma grande reflexão sobre a educação. Será que a metodologia, será que as escolhas que nós fazemos de modelo educacional são compatíveis com a natureza, com a alma do nosso povo, do nosso jovem? Ou nós estamos forçando goela abaixo um modelo que não tem muito como interagir com o nosso jeito brasileiro? Então, isso fica aí uma questão. E por que eu digo isso? Porque eu vou mostrar aqui um outro gráfico, que é as competições em educação profissional. Olhe a diferença de resultado, pessoal. Não é? Olhe que mudança. E sabe quem é esse aluno? É o aluno que foi massacrado no PISA, pisado. E, de repente, está sempre agora nos 20% melhores do mundo, 10% melhores do mundo, em competições que acontecem a cada 2 anos. E digo mais, praticamente são os mesmos países com que concorremos no PISA. Inclusive, foi trabalho de uma pesquisa que eu realizei, inclusive a professora Cristiane também participou diretamente dessa pesquisa, nos honrou com o estudo dela, mostrando, né, o porquê que nós somos tão frágeis quando vamos para a educação regular e tão bons quando vamos para a educação profissional. E aí entra a identidade, de certa forma, do jovem brasileiro, com o aprender fazendo, coisa presente na educação profissional e tão ausente na escola regular. Então, o fazer, eu brinco dizendo que a gente aprende mais do pé para a cabeça do que da cabeça para o pé, com o nosso jeito brasileiro de ser, até porque o futebol mostra isso, né? Se você pegar certas jogadas de futebol e for transformar aquilo em um modelo matemático, haja vetores no espaço e cálculo numérico avançado, cálculo diferencial, para você fazer aquelas jogadas num videogame e programar aquele tipo de coisa que a gente faz com o pé. Então, são talentos, são inteligências a mais que nós temos e que estão sendo desprezadas, de certa forma,
na escola. E na escola profissional, elas estão muito mais presentes. Então, tanta gente aprende da cabeça para o pé, com os conceitos teóricos, com o conhecimento em si, como aprende do pé para a cabeça, com a prática, com a vivência, que é tão importante para a nossa formação. Tá? Então, aí resultados. Aí eu vou pegar aqui um ano emblemático. Nós temos ali 2015, o Brasil em primeiro lugar do mundo. Aliás, até abri um parênteses, porque aqui essa tabela está até 2019, porque é o ambiente, o limite que nós fizemos à época da pesquisa. Mas agora, em setembro, teve mais uma divulgação da World Skills, né? E que, inclusive, quero parabenizar o SENAC, cabeleireiro, primeiro lugar do mundo, medalha de ouro o SENAC, parabéns. Muito bom. Olha, tem mais coisa. A gente não pode esquecer nossa medalha de prata e ganhamos 2 medalhas de excelência. Muito bom. Viva, viu? Parabéns. E o que é que acontece? Vamos pegar ali o exemplo de 2015. Vamos avançar aqui. Bom, antes de fazer uma comparação, eu vou mostrar aqui que quando falamos em educação profissional, nós estamos falando em grandes números. Porque às vezes as pessoas comentam assim, mas também aí é uma coisa pontual em relação à educação regular. Não é pontual não, pessoal. Eu vou mostrar por quê. Olha, o ensino médio tem cerca, isso são números anteriores à pandemia, tá? 2 milhões de concluintes por ano. Não chega nem a isso, porque a evasão é alta. Mas, arredondando a conta, a educação profissional forma 1,9 milhões de alunos por ano no Brasil. Ou seja, os concluintes de um e do outro são em igual quantidade anualmente. Tá? O ensino médio tem 7 milhões de alunos, tinha, né? Que é um ciclo de 3 anos. Quando você vai ver os formandos, né, os concluintes, eles são menos de 2 milhões, na verdade. Tá? E o aluno da educação profissional, de um modo geral, a imensa maioria, como é a imensa maioria dos alunos brasileiros, vem da escola pública, tá certo? E o maior orçamento dos governos se destina à educação. Isso é uma realidade dos orçamentos do país. Então, nós temos um ambiente, de certa forma, razoavelmente favorável à educação. Dentro da nossa realidade brasileira, a maior fatia de orçamento que existe público é para a educação. Então, temos muito o que aprimorar também dentro da nossa própria realidade. E aí, comparando, olha, 2015, PISA, Brasil, 63º lugar no ambiente de 70 países. Nesse mesmo ano, o Brasil fica em primeiro lugar na World Skills, com um universo de 59 países. Essa World Skills, nossos alunos brasileiros subiram 27 vezes no pódio, pessoal. É um número fantástico, tá? E isso era a época também do Pronatec, a gente tinha uma quantidade até maior de alunos, talvez, do que tenha hoje. Mas o fato é que, quando você compara o desempenho nesses dois ambientes e imaginando que é o mesmo aluno, não é? Que metamorfose foi essa? Será que a gente tem a solução para uma educação realmente de primeiro mundo no país? A meu ver, tem. E precisamos ter humildade também para reconhecer e pegar os bons exemplos e revisar todo o nosso modelo educacional, especialmente na educação regular. Porque a gente sabe fazer campeões, se for olhar por aí. A gente sabe ter padrões mundiais na nossa educação. Agora, por que não tem na educação regular ainda? Vamos estudar mais a fundo esse assunto, tá? Porque creio que nós temos a solução. Agora precisamos encontrar e fazer acontecer para além da educação profissional. E quando você olha a educação profissional, olha, nós estamos lá, 5º lugar, 2º, 3º, não sei o que e tal. A pior classificação é um 12º lugar com 37 países, que aconteceu em 2003 na Suíça, a competição. Né? Nessa última agora nós ficamos em 7º lugar, sob a ótica de medalhas, mas sob a ótica de total de pontuação, 2º lugar no mundo, o Brasil. Então,
nós temos realmente os méritos. Tá? E dizer, já que nós falamos tanto de pedra, né, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, acabou porque mudamos o comportamento. Passamos realmente a ter novos níveis de desenvolvimento social, de evolução, e não é esperar que as pedras acabem para que a gente dê os passos, não. Vamos nos transformar como sociedade, mesmo com as pedras de hoje, sejam elas obstáculos, sejam elas premiações. Tá? Então, a minha mensagem vai nessa direção, especialmente aí para alunos, né, de que eles tenham realmente essa disposição de estudar, de mudar, de avançar, porque o Brasil é um dos países, infelizmente, de um lado, por conta da desigualdade, que é muito acentuada aqui, mas, felizmente, do outro, porque é um dos países que mais remunera a escolaridade em todo o mundo. A professora citou 20% a mais, não foi? Entre o aluno de formação técnica e o aluno do ensino regular apenas, né? No ensino médio. Mas o Brasil remunera praticamente a média de 10% ao ano de escolaridade, em média, né? É um dos países que mais remunera a escolaridade. E, ao mesmo tempo, é um dos países que menos valoriza a educação. Não dá para fechar essa conta, tem alguma coisa errada aí, né? Pessoal, meus contatos estão aí, fico muito agradecido por essa oportunidade e me coloco inteiramente à disposição. Se quiserem o artigo que chama-se World Skills, né? Quando o Brasil tem a melhor educação do mundo, um arquivo científico escrito, eu coloco à disposição, é só pedir aí pelo WhatsApp que a gente manda para vocês todos, tá? Obrigadão. Obrigada. Bem, a gente pode abrir ainda rapidamente para alguma pergunta, mas eu queria fazer um apanhado aqui, né, começando pela abordagem da professora Elza, que nos trouxe os desafios de ainda uma escola dual, com alto índice de abandono e evasão, e a força da educação profissional e tecnológica nos números que ela apresentou. A importância também de desconstruir essa imagem de que a educação profissional e tecnológica é menor. Ela não é menor. Muito pelo contrário, né? Ela pode ser até mais emancipatória. Não podemos esquecer da humanização e do desenvolvimento de competências. Ela também nos trouxe essa ideia. A Gabriela falou dos números grandiosos, né, do nosso SENAC, como uma instituição que promove inclusão social em todo o Brasil, com foco no futuro, né? Apesar de ser uma instituição tradicional, quase 80 anos, mas é uma instituição com foco no futuro, e a importância da metodologia de ensino presente no nosso modelo pedagógico SENAC. Na apresentação do nosso amigo Paulo, Flávia, tem como liberar aí a imagem? Alô, produção. Coincidentemente, eu pedi para tirar uma foto desse texto que ele falou, não foi nem combinado, né? E a gente vai sortear o livro, que foi, inclusive, patrocinado, né, pela FEComércio, que é esse aqui, Sapiens Digital. E no Sapiens Digital, a culpa da estagiária aqui, viu? Literalmente. Cadê Flavinha? A culpa sempre é da estagiária, já perceberam, né? Mas é isso, é uma foto desse artigo que nós escrevemos, falando desse caso. Já acabou o dinheiro. Então, eu acho que seria também muito importante o jovem ter dentro dessa grade curricular, dentro do ensino profissional, também a educação financeira. Eu falo isso porque, como diz minha mãe, em ordem de pobre a gente nunca faltou nada, graças a Deus. E eu tive certas oportunidades na minha adolescência, inclusive fui adolescente aprendiz, e aí estudava e trabalhava. E hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, quando eu olho para trás, eu penso, nossa, eu gastava meu dinheiro com tanta besteira, né? Se eu tivesse uma educação financeira dentro até mesmo do ensino médio, ou dentro do curso que eu fazia, né? Porque quando você é adolescente aprendiz, você estuda, trabalha, mas tem um dia que você faz o curso técnico.
né? Então, dentro desse curso técnico, poderia ter uma educação financeira que me ajudasse a me educar com aquele dinheiro que eu estaria recebendo. Então, essas são as minhas duas perguntas. Muito obrigada pela pergunta. Sobre o pé de meia. Veja, antes mesmo a gente ter o pé de meia, o Instituto Federal, e acredito que é em todo o país, nós temos diversos programas de assistência. Então, a gente tem os programas de assistência para fardamento, para alimentação, para transporte. Esses programas, embora tenham sido reduzidos no governo do Bolsonaro, mas a gente passou os 4 anos, né? A gente sobreviveu, resistiu e a gente equalizou. Porque mesmo no governo Bolsonaro houve bastantes cortes, mas a assistência estudantil não sofreu com tantos cortes. Então, no Instituto Federal, a gente sempre manteve essas bolsas de assistência, esses programas de assistência, tá? E além das bolsas de assistência, os programas de assistência, no Instituto a gente tem os programas e bolsas de pesquisa e de extensão. E isso também é uma grande ajuda, digamos assim. Então, no ensino médio, a gente tem o PIBI, que é M, tá? E no ensino subsequente, no ensino superior, a gente tem o PIBIC, o PIBIT. Então, são diversas bolsas, só que, nesse caso, destinada à execução da pesquisa, tá? E tem as bolsas de extensão, que são mais voltadas para a questão da cultura, para a questão da arte. Então, só para dar esse panorama, que o pé de meia, ele vem, mas eu acho que quem vai sentir o efeito é a educação básica como um todo, mas nós da Rede Federal, a gente também está dentro desse programa, a gente está recebendo já o pé de meia, a gente não sabe ainda os efeitos, porque tudo isso é em prol de que se reduza a evasão, né? E a gente tenha mesmo permanência e êxito. Bom, então, para te responder de forma direta, eu penso que todas essas ajudas, que todas essas contribuições, elas corroboram, mas, dentro do meu ponto de vista, não é exatamente a única resposta para manter este aluno na escola. Por quê? Porque o aluno, para ficar na escola, ele precisa ter uma ajuda financeira, porque a sua família realmente é carente. Eu disse na minha fala que 70% está na pobreza, tá? Então, lá no IFES, pelo menos em torno de 75% a gente tem de pessoas que vivem com até um salário mínimo. Então, eu preciso sim desses programas de assistência, isso é indiscutível. Mas eu preciso também que ele tenha laboratórios, e laboratórios atualizados, com todas as peças, com todos os produtos presentes. Eu preciso que ele tenha também bibliotecas, e bibliotecas que tenham um arsenal de livros também atualizados. Eu preciso que esse aluno tenha também um restaurante na escola funcionando. E hoje no Instituto, praticamente, nós só temos um campus que tem um restaurante. É uma promessa do governo, inclusive, colocar nos outros 9 campi, e com os 2 que serão criados, Japaratuba e aqui em Aracaju um outro, na Zona Norte, a gente tenha já um instituto com restaurantes. Mas eu preciso. Então, não é só um programa que você deposita mensalmente um dinheiro, mas eu tenho todo um aparato que precisa ser revisto. Isso sim, isso dá certo. Isso faz com que o aluno se mantenha na escola, permaneça na escola e tenha êxito. E olha que eu não estou falando da formação dos professores, da formação dos técnicos, e aí é outro pano para manga, porque também não adianta você ter todo um aparato de bolsas, se do outro lado você não tem. Então é preciso, é um conjunto. Eu acho que a permanência e êxito da juventude nas escolas é um conjunto de atividades, por isso que tem que estar todo mundo empenhado. Então, fico muito contente com o pé de meia, mas não é só isso. Se o governo mantiver o pé de meia, mas os nossos laboratórios ficarem precários, se o governo mantiver o pé de meia e os nossos professores tiverem uma formação precária, a gente não vai andar tanto quanto a gente poderia andar, tá? E tua outra pergunta sobre a educação financeira, eu concordo contigo, a gente precisa sim ter educação financeira nas escolas. No Instituto Federal de Sergipe, esse tema aparece de modo transversal, tá? Mas acho que é uma coisa que eu até
vou levar, né, para a nossa equipe, para a gente pensar como é que a gente pode melhorar, deixar não só transversalidade como tema, mas trazer mesmo para o nosso currículo de forma mais efetiva. Mas eu diria para você o seguinte, além da educação financeira, eu preciso que as juventudes entendam o que é consumir. Quanto devo consumir? Quando eu consumo demasiadamente, eu estou prejudicando quem? Não é só o meu bolso. Eu acabo prejudicando toda uma sociedade, todo um planeta. Então, a educação também para o consumo, a educação também pautada numa sustentabilidade, me parece que já corrobora, digamos assim, a ensinar esse jovem como empregar o seu dinheiro. Mas é lógico que eu estou pensando aqui com vocês e não tenho respostas prontas. Bom, pessoal, só palavras finais aqui, agradecer mais uma vez, parabenizar pela organização e pela realização de um evento de natureza internacional. Acho que é importantíssimo manter esse tipo de pauta na nossa agenda da educação, manter a educação em discussão permanente, porque nós temos realmente boas saídas, né? E a educação profissional tem demonstrado esse caminho aí, dando uma aula para o Brasil, tá? Quero parabenizar, agradecer também aqui o Nilson Lima e colocar inteiramente à disposição, Nilson. Você tem uma equipe de primeira, cada dia mais experiente aí para seu trabalho, viu? Parabéns, muito obrigado a todos. Obrigada. Antes de passar a palavra para o seu Nilson fazer aqui o encerramento, nós temos 2 livros para serem sorteados. Um é esse que foi a apresentação de Paulo sobre esse artigo do caso World Skills. Antes, deixa eu chamar a nossa Flavinha para receber uma salva de palmas, nossa estagiária. Ela é top, gente. Obrigado, Flavinha. Saiu ali na tela. E o outro livro é o que o professor Christian deixou também para ser sorteado, o que estava na mesa anterior, né? A presença da filosofia no novo ensino médio. Então, a gente podia depois... Cadê? Batson, você sorteia aí, né? Que você tem a listinha. Quer sortear logo? Tá. Então, problemas técnicos para a listinha, vamos providenciar. Enquanto isso, eu vou passar a palavra aqui para o seu Nilson. Por favor, seu Nilson. Queria também agradecer os intérpretes que passaram 2 dias aqui conosco, né? Foram assim fundamentais, mostrando a inclusão realmente do SENAC. O evento está gravado, está no YouTube, que também é uma novidade aqui para esse nosso formato. Obrigada aí, meninos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Paulo, a todos os palestrantes, a todos que contribuíram para a realização deste evento, a Cristiane como organizadora, a Gabriela, que veio do DN para, durante todo o tempo, né, assessorar, aconselhar, transmitir seus conhecimentos, sua experiência profissional, aos regionais do Rio Grande do Norte, que encaminhou para cá, profissionais da mais alta qualidade, os técnicos do Ceará, de São Paulo, enfim, nós tivemos aqui pesquisadores, professores e pessoas comprometidas com a educação profissional dos mais diversos estados do Brasil. Nós tivemos, durante esses 2 dias, um exemplo do vigor, da capacidade de estudar, de refletir sobre a realidade. Todos que trabalhamos com a educação, seja a educação básica, seja a educação profissional, estamos enfrentando grandes dilemas e nada mais oportuno do que consultar os eventos que nós realizamos ao longo desses 2 dias. A 3ª jornada de tecnologia da informação. Quer dizer, o mundo hoje questiona o papel da inteligência artificial e tudo que provoca de mudança na sociedade, na economia, na educação, e nós estamos
com necessidades e tocando as nossas atividades, realizando os nossos objetivos, encaminhando os jovens para a vida, e a vida está cada vez mais complexa, incerta e dúbia do ponto de vista de você escolher caminhos para trilhar. Tivemos o Fórum de Turismo aqui e tivemos aqui a coordenação da coordenadora nordestina dos núcleos corporativos do Nordeste. Tivemos aulas brilhantes de professores da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Tiradentes, de outras universidades do país. E eu sei que, ao longo desses 2 dias, nós vamos sair daqui muito mais firmes em tocar as nossas atividades, continuar transformando vidas, que este é o papel do SENAC, aqui em Sergipe, no Brasil, continuarmos a ser essa instituição de referência e, ao mesmo tempo, estarmos antenados com tudo o que está acontecendo no mundo. Na semana passada, por exemplo, estive no Rio de Janeiro, participando de um evento de inteligência artificial, onde as 2 casas que compõem o sistema comércio no Brasil, o SENAC e o SESC, todos refletindo sobre o papel da inteligência artificial, tanto no sentido de contribuir para a execução das nossas atividades, como os dilemas éticos envolvidos, o fato de que a preocupação de o ser humano perder o controle sobre o aprendizado de máquina, ou seja, o aprendizado profundo, que leva até técnicos que foram inventores de instrumentos assim essenciais na inteligência artificial a questionar como será o desenvolvimento dessa ferramenta. Então, Cristiano, eu gostaria de parabenizar você em especial, a toda a equipe da DEP, Adalberto, os coordenadores de curso, todos, enfim, ninguém fez corpo mole para fazer esse evento tão bonito. Então, a todos vocês, os agradecimentos do SENAC, do Sistema Fé Comércio em Sergipe, do presidente Marcos Andrade, que está envolvido numa atividade em Tobias Barreto, que nós estamos lançando lá a FACTOB, que é uma feira de artesanato lá de Tobias Barreto, uma cidade que é tradicional na área de confecção, de artesanato, na área ligada à moda de uma forma geral. Nós estamos criando os aparatos tecnológicos aqui, estamos criando cursos técnicos, no sentido de que vamos chegar à Faculdade de Tecnologia no próximo ano, já com uma preparação, tanto de estudantes preparados para os novos desafios, como instrutores, como vencer as exigências para que o SENAC continue liderando esse processo de educação profissional e mudando de forma significativa os destinos do nosso Estado. Então, parabéns a todos e para nós foi um grande prazer conviver com vocês durante esses 2 dias. Obrigada. A gente pode fazer uma foto, todos vindo para frente, por favor. Os palestrantes podem subir, por favor. O Cineide, Cláudio. Equipe NDA, por favor. Cometi uma grande injustiça. A nossa equipe de comunicação, liderada por Amália Reuter, deu um show. Eles foram fundamentais para que esse evento fosse feito da forma organizada que foi. O professor também aí, como mestre de cerimônia, então, nossos agradecimentos e parabéns para toda a equipe de comunicação e todos que garantiram o sucesso desse evento.
Adalberto. Muito obrigada.